Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite, sexta-feira, 3 de março de 2023. Está começando mais um aquecimento aqui no canal do Papo Veloz. Sem perder tempo, né, pessoal? Hoje é sexta-feira, todo mundo quer aproveitar a balada, todo mundo quer aproveitar o barzinho. Então vamos fazer a live logo, porque daqui a pouquinho o povo vai dispersar. Então vamos rodar aquela artezinha maneira, que é esta aqui, ó. Está na hora do aquecimento, está na hora. Hoje eu sozinho fazer o programa. Eric Von Drexler vai aparecer aqui apenas para falar um pouquinho do que ele acha da Fórmula 1, mas isso é assunto para daqui a pouco. Primeiro, o pedido de sempre: deixem seus comentários, deixem seu like nos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações. A gente gosta, isso ajuda a gente pra caramba. Vamos combater um pouquinho de sono. Vamos comer. Hoje não tem que apresentar o Eric, então hoje é mais rápido. É bom que a gente vai acabar cedo, pessoal. Tem live nossa que dura 2 horas. Tem live que vai durar menos de 40 minutos. Não sei se vai ser o caso dessa. Mas vamos começar com aquela frase que eu sempre gosto de deixar, as frases da nossa sabedoria de paddock. Qualquer dia vai ter. O pessoal, tem alguns colegas meus que sugeriram que eu fizesse uma artezinha para sabedoria. Não, isso é só uma brincadeira que eu faço sempre, com algumas frases, algumas inspirações para a vida, inspirações para vivermos melhor. Uma delas é essa aqui, ó: nunca se rebaixe por pessoas que só lembram de ti quando precisam de favor. É o que mais tem. E este gordo que vos fala já passou muito por isso, de ficar se importando com gente que só vinha te chamar quando precisava de favor. Agora vai pedir favor na cadeia. Simples assim. Tem comentário já. Vamos botar os comentários. Matheus Góes já tá por aqui. Boa noite, seus Aston. Vamos falar muito sobre Aston Martin. O que esperar. Fazia um tempo que Fórmula 1 e Indy não estreavam no mesmo fim de semana, né, Matheus? Faz tempo pra caramba. Até porque a Fórmula 1 foi jogada pro fim de março praticamente. Esse ano que tá começando mais cedo por causa do absurdo número de 23 corridas. Seriam 24, não vai ter a China. Enfim, ele fala que o Carnaval de Porto Alegre ainda existe? Bom saber disso. Pessoas, vamos começar? Vamos começar sem perder muito tempo, sem muito gueré-gueré, como diria Carlos Valadares, ora. Que ele era muito bom no que fazia, saudoso Carlos Valadares. Deus não tenha num bom lugar. Vamos começar o nosso programa de hoje, então, falando da Fórmula Indy. Fórmula Indy. A Indy já começou os trabalhos em St. Petersburg. E a primeira pergunta que a gente já começa na temporada é essa, né? Quem será capaz de bater Penske e Ganassi? Ao meu ver, a temporada está muito equilibrada. Andretti, Rahal e McLaren têm totais condições de bater Penske e Ganassi. Eu não diria nem Penske e Ganassi, hoje eu diria Penske e Dixon. Alex Palou sabe Deus como estará a motivação dele, né? E Marcus Ericsson ainda não o vejo como um piloto capaz de brigar por título. O Marcus Armstrong está começando agora a vida, então não tem muito o que esperar. E o Takuma Sato vai correr só nos ovais, no carro do neozelandês, que está chegando para categoria pela primeira vez, vindo inspirado pelo Scott Dixon. Isso é formidável. Circuito de St. Petersburg, localizado
aos arredores do Albert Whitted Airport, na Flórida, na cidade de São Petersburgo, na Flórida, tem 1,8 milha. 1,8 milha? Quanto que dá 1,8 milha? Vamos procurar quanto dá essa distância. 1,8 milha, cada milha é mais ou menos 1,61 quilômetros, dá quase 2,9 quilômetros. Circuito de 14 curvas, 5 para a esquerda e 9 para a direita. Um breque na curva 1 que faz todo mundo se agruvinhar para ultrapassagens. E, enfim, vai ter muita ultrapassagem. O miolo, que errou, bateu, por causa dos bumps. Você errou, piscou errado, bateu. E o principal, acho que é tentar desvendar o que vai ser essa temporada. Bom, deixa eu pegar a lista de pilotos. Primeiro deixa eu passar os resultados dos... Não, a lista de pilotos. Vamos falar rapidinho de todos os pilotos. A gente já destrinchou isso várias vezes, mas acho importante a gente já colocar o que esperar de cada equipe, né? Não vou contar as equipes... não vou contar as variações dentro de cada equipe. Acho que o mais importante é deixa eu colocar o comentário da irmã, que tá aqui acompanhando a gente. Matheus gosta. Matheus, eu ainda tenho um problema a resolver, que é a luz do monitor afetando na live. Então toda vez que eu tenho que acessar alguma página que tá escura, o meu rosto fica escuro. Então é um problema que eu ainda não consegui resolver. Tenha paciência. É melhor do que a da Sapucaí, tá? Com certeza. A porcaria que inventaram lá. Enfim. Abre a janela. Agora sim. Pô, que saco. AJ Foyt vai ficar na rabeira. Aliás, acho que basicamente na rabeira é AJ Foyt e Dale Coyne. A Juncos também deve disputar, vai ficar ali um pouco mais nas últimas posições. Claro que tem corrida que eles podem surpreender, o equilíbrio é grande, mas em condições normais a gente vai ver os carros ali um pouco mais para baixo. Essas três equipes com um objetivo muito claro de pontuar com frequência, conseguir um outro pódio, vitória para ser muito comemorada. No caso da Juncos seria a primeira vitória. A AJ Foyt que vai com o Ferrucci no 44 e o Pedersen no 55. Santino Ferrucci e Benjamin Pedersen. A Dale Coyne vai ter 18, David Malukas, 51, Stingray Hobb. Na Juncos, 77, Callum Ilott e 78, Agustin Canapino, fazendo sua estreia na Indy. Muito positivo. Equipes que vão ficar pelo meião. Podem vencer corridas, devem aparecer com alguma frequência nos pódios e podem pontuar muito. Mas ainda não tem o know-how para ser campeão. Ainda. Meyer Shank, 06 Hélio Castro Neves e 60 Simon Pagenaud. A Rahal Letterman eu coloco nesse pelotão, não vejo ainda, até pelos pilotos, não vejo ela pronta para título de novo. O 15 é o Graham Rahal, 30 Jack Harvey e 45 Christian Lundgaard. O Lundgaard fez uma boa temporada de estreia, mas ainda tá verde ainda. O Graham Rahal já tá entrando no ritmo de aposentadoria. Ele mesmo confessou que já estava brigando para comandar a equipe. Então tá no meião ainda. A Carpenter, 20 Cornodale e 21 Rhinos VK. É uma incógnita, mas também coloco nesse pelotão do meião. Não vejo como condições de brigar por título.
Então são essas 3 equipes. Vão ficar por ali, vitórias, claro, todo mundo aqui, brasileiro principalmente, torcendo demais pro Hélio Castro Neves conquistar a tão sonhada 5ª vitória em Indianápolis, o que faria dele o piloto com mais vitórias na lendária prova do oval. E é uma das poucas equipes que tem 2 pilotos campeões já né? Campeões. Hélio Castro Neves não ganhou o campeonato da Indy. Já tava viajando. Enfim, são essas 3. Ali pelo meio. Aí, um degrau acima, equipes que podem disputar o título, mas vão depender de alguns fatores para isso. Mas vão brigar no pelotão de cima com certeza. Andretti acho que tem que resolver mais os problemas de relacionamento entre os pilotos do que necessariamente ter um carro. Tem que se concentrar melhor e trabalhar melhor o lado humano da equipe. Porque carro tem. Ano passado ficou provado isso. Tinha carro, mas os pilotos se engalfinhavam toda hora. A equipe de boxe errava toda hora. Muitos pilotos perderam vários pontos justamente por causa disso. Colton Herta no 26, Kyle Kirkwood no 27, Romain Grosjean no 28 e Devlin De Francesco no 29. São esses os pilotos da Andretti. Outra equipe que eu coloco nesse pelotão, McLaren. Também coloco nesse bloco, porque ainda precisa de um passo a mais que ainda não atingiu. Embora tenha um trio de pilotos muito bom, mas também pecou demais na temporada passada com trabalhos de boxe. 5, Patricio Ward. 6, Félix Rosenqvist. E 7, Alexander Rossi. São os pilotos da McLaren. E aí no pelotão de cima, claro, as equipes que já entram favoritas ao título, sempre. Pode estar a crise que for, mas Penske e Ganassi sempre vão ser candidatas ao título de qualquer coisa. Na Penske, 2, Joseph Newgarden, 3, Scott McLaughlin e 12, Will Power. A gente já falou isso, embora claro que eu queria ver o Will Power com o número 1, mas foi um pedido do patrocinador. E aí eu não entendi o porquê que a Verizon ordenou, na verdade, que o Will Power corresse com o carro 12 ao invés do 1. Não faço a mínima ideia. São 2 campeões na categoria, na equipe. 2 pilotos já conquistaram títulos. Assim como a Chip Ganassi, que tem 8, Marcus Ericsson, 9, Scott Dixon, 10, Alex Palou e 11, vai ser o único carro dividido deste ano. Marcus Armstrong corre no misto e Takuma Sato vai correr nos ovais. Carro 11 herdado, a numeração herdada da AJ Foyt, que não vai usar a numeração para esse ano. E enfim, vão brigar pelo caneco. Na minha opinião, os 3 da Penske brigam. Se bem que o Will Power já pode estar pensando numa aposentadoria, já tem 2 títulos na categoria, já tem vitória em Indianápolis, já pode começar, não precisa provar mais nada a ninguém. Joseph Newgarden é outro, não precisa provar nada a ninguém, brilhante piloto. Do lado da Ganassi vai ter o Ericsson querendo provar que pode ir de vez pro andar de cima da disputa. Scott Dixon, lenda completa. Alex Palou, que é o bicampeonato. Vamos ver como é que tá a motivação dele, né, para isso. E Marcus Armstrong vai aprender. Ao mesmo tempo, Takuma Sato vai brigar por mais uma vitória em Indianápolis. Seria a 3ª vitória do Sato, a 3ª por equipes diferentes. Já tivemos o primeiro treino livre. Vocês querem ter uma ideia? Nós tivemos 4 pilotos de 4 equipes diferentes. Quase equipes diferentes. No mesmo 5 pilotos no mesmo 10º de segundo. Isso numa pista de rua, pessoal. 4 equipes diferentes, olha só. Scott Dixon fez 1:01 6145. São 4 décimos que eles usam, tá? Eles usam os décimos de milésimos Eles usam a 4ª casa decimal na Indy. Colton Herta 1:01 6475.
ficou 3 centésimos atrás. Aí, Alex Palou, 101 6790, ficou 0,06 atrás, 6 centésimos. Kyle Kirkwood em quarto, 101 6851, 0,07. E Simon Pagenaud, 101 6963. Ele ficou 0,08, 8 centésimos. Ainda na casa do mesmo segundo, a gente teve até o 10º colocado fazendo 101. E dentro do mesmo segundo, aí vai ser covardia. Vocês querem ver isso? Mesmo segundo, vai até o 23º colocado, até o Cornodale, que fez 102 548. Aí o 24º, que é o Stingray Hobb, já tá 1.2, normal. Christian Lundgaard foi mal, se esperava mais dele. O Graham Hall lá atrás, como eu disse, Graham Hall tá pensando na aposentadoria, mas andou pouco. O Lundgaard também andou pouco, 11 voltas só. E o Benjamin Pedersen andou 21 voltas. Esse tá pra aprender, tadinho. Ele vai aprender na categoria. Fez 103 5134. Outros destaques nesse treino: Callum Ilott em 12º, foi um destaque positivo. Marcus Armstrong, um destaque muito positivo. David Malucas, esse não dá pra falar que é surpresa, esse já é uma realidade. Esse moleque logo tá numa equipe grande ganhando o título. O Hélio foi mal. O Rossi mais mal ainda. Complicado a situação do Alexander Rossi, né, pessoal? Mas espanta o equilíbrio. 1.8, menos de 2 segundos separando o Dixon do restante da cambada. Daqui a pouquinho a gente vai passar os horários para vocês de todos os treinos e classificação e corrida. Comentário da mãe. Boa noite, mãe. AJ na rabeira. Não. AJ Foyt, sim, entendi agora. Não tinha entendido, Leandro. Fazer o quê? Novidade. E com o estreante ainda. Seu Lunga é bom piloto, porra. É bom pra dar patada, né, nos outros. O Sal vai torcer pro De Francesco. O Sal torce pros maiores absurdos. É só time pequeno. Ai. Enfim, Lunga livre. Ok. Vamos encerrar a Indy, gente? Vamos mudar de categoria? Vamos lá. Tomar uma água. Desculpa pra bocejar. A gente troca a vinheta e vai pra falar de... deixa eu só falar que também esse fim de semana começa as categorias Road to Indy, que nós vamos falar bastante na segunda-feira com o principal destaque de todos, óbvio, a Jamie Chadwick, que vai correr na temporada completa. Vamos ver se a gente acha os treinos. Deixa eu só pegar, só pra ver como é que ficou. Classificação. Dying Lights continua. Indy Next. Vamos ver como é que ficaram os treinos. Amanhã tem treino. Time score. Tá certo, classificação só amanhã. Mas os primeiros treinos já foram. Vamos dar bisoiada nos resultados? Vamos, né?
Jacob Abel fez o primeiro tempo. Nolan Siegel, Rasmus Lind, Daniel Frost e Kyfen Simpson completando os 5 primeiros. A lista de pilotos está boa da Indy Lights. Outros destaques: Rich Gold, 12º, de quase foi campeão ano passado. Christian Rasmussen, o dinamarquês, que começou voando na Road to Indy e deu uma empacada agora. E a Jamie Chadwick ficou na 17ª posição, 1.6 atrás. Andou pouco também, né? Foi tão pouco. O Hunter McElroy, que andou só 2 voltas, ficou 6 segundos acima, muito mal. Enfim, trabalhos começando no Road to Indy. Amanhã e domingo tem as próximas provas. Viu o Sonic ali em cima? Você viu o Zeca Pagodinho de Mario? Vi. Sensacional. Mario não, né? Ele tava de Luigi. Tava de roupa verde. Vamos falar da Fórmula 1. Fórmula 1. Fórmula 1 que vai começar no Bahrein, circuito que cedia a Fórmula 1 desde 2004. 5.412 metros em suas 57 voltas. As 3 zonas de detecção. A primeira marcada logo depois da curva 4, um pouquinho antes da curva 5. O segundo ponto de detecção marcado depois da curva 12. E aí o terceiro setor até a linha de chegada. As zonas de DRS na reta entre as curvas 3 e 4. E na reta principal. Recorde da pista 1:31.447 do Pedro de la Rosa em 2005. Tempos que não voltam mais. Antes de eu falar alguma coisa sobre a prova, a gente vai ter que passar, né, os treinos livres, como ficaram, tem muito questionamento. Mas antes de eu falar, quem vai falar é o Eric. O Eric deixou o vídeo, não tá aqui ao vivo, mas vai... Calma, Leandro Fausto. Daqui a pouco eu ponho os comentários de vocês. Calma aí, pessoal. Vamos ver o que o Eric tem a dizer? Vamos ver. Pessoas que estão vendo aqui esse vídeo, né? Quem tá falando aqui sou eu. Se você tá vendo esse vídeo aqui agora na live do Papo Veloz, significa que eu não tô podendo participar do programa por razões que não cabe mencionar aqui, até porque isso aqui, como vocês perceberam, é o Papo Veloz, não é nenhuma produtora nacional de filme educativo. O ponto é a treta. Só que, claro, um dos motivos que eu tava empolgado em participar dessa live é justamente o velho satânico, também conhecido como Bernie Eccleston, admitindo no documentário lá, o Lucky, né, que tá saindo na Netflix. Não sei onde é que tá saindo essa bosta. Não sei onde é que tá saindo esse negócio. Só sei que nesse documentário ele assumiu, confessou na cara de que sim, ele sabia do incidente ele sabia do incidente do Nelson Piquet no Grande Prêmio de Singapura de 2008, no qual ele roda de propósito para provocar uma bandeira amarela. E essa brincadeira gerou uma alteração gigante no resultado da corrida. Para quem tá boiando, né, depois, com a bandeira amarela, o Massa teve aquele incidente no pit stop. O Alonso acabou sendo alçado à liderança daquela corrida. O Hamilton deixou de fazer. O Hamilton, que vinha forte também para ganhar aquela corrida, não ganhou por conta dessa palhaçada. Ou seja, Massa perdeu 10 pontos, o Hamilton perdeu 8 ou 6, e isso, considerando que o campeonato foi decidido por 1 ponto no final, na última corrida, muda toda a história daquele campeonato. E por conta disso, eu tava até tendo uma discussão sobre esse assunto com o Rafael Lopes, lá do Vão do Baixo. A minha opinião é mais ou menos parecida com a dele, que seria dividir o campeonato, o título, entre o Alonso, entre o Hamilton e o Massa, porque os dois foram prejudicados por conta do resultado que foi manipulado, e o melhor, com a conivência
do Bernie Eccleston e de todos os outros que estavam ali envolvidos, incluindo o próprio Briatore, o Alonso, o Nelsinho e todo mundo, a ponto de rolar mais podreiras que estão escondidas nessa história, que obviamente eu não vou me meter muito nesse ponto, porque eu não quero parecer programa sensacionalista, mas se você for observar mais a fundo essa história, você vai descobrir muito mais chorume escondido nesse incidente do Nelsinho batendo de propósito para poder salvar o emprego dele. E vamos combinar, gente, isso eu posso falar, se o Nelsinho não tivesse sido chutado da Renault naquele ano, e o Nelson, por consequência, dado a cartinha pro Reginaldo Leme ler lá naquela corrida e jogar toda a merda no ventilador, talvez nós nunca estaríamos sabendo dessa situação que acabou levando ao banimento do Flávio Briatore daquela época. E, bom, é isso que acontece, pessoas. É isso que acontece. É isso que acontece. O Bernie sabia, todo mundo sabia, só que assim, para não macular o esporte, decidiram ficar calados. Para não macular o esporte, isso acaba abrindo um precedente gigantesco para tanta coisa que pode estar escondida nos bastidores, né, da Fórmula 1 e todo o resto, que a gente começa a se questionar como que a gente tá perdendo nosso tempo assistindo essa bosta. Porque a gente não sabe mais, não tem mais como a gente avaliar até onde é verdade, até onde essa história é verdade e até onde não é marcado. Basicamente a Fórmula 1 virou um WWE, só que a diferença é que o WWE eu sei que é combinado, mas ainda assim eu vou pela zoeira, porque eu gosto do evento. Essa é a diferença. A Fórmula 1 não. A Fórmula 1 por anos eu acreditei que aquilo era verdade e ao que tá aparecendo tá virando basicamente um grande pano de fundo pra virar um reality show também, conhecido como Drive to Survive, o qual começou a 5ª temporada agora no Netflix, e eu faço questão absoluta de dizer que eu me orgulho de não ter assistido um episódio desta bosta chamada DTS, e eu espero continuar assim pelos próximos 5 milênios. Muito obrigado! E é isso, pessoas. Eu queria poder estar falando de coisa bacana sobre a Fórmula 1, mas infelizmente não é o caso. Eu tô pistola, como vocês já podem ver. Eu só não peguei o gorro do Guerra Joelho porque tô com preguiça, está um calor do caramba aqui dentro. Mas assim, é isso. Bernie sendo Bernie. Como diria uma amiga minha, nada de novo no front. Vamos lá, vamos ver qual vai ser. Vamos ver se um dia o pessoal resolve desenterrar esses podres todos. Quanto lixo não tá enterrado na história da Fórmula 1? Quanta coisa podre que tá enterrado, que os caras resolveram omitir, passar pano em nome da manutenção para não manchar a imagem do esporte. Amigo, já era. E se você for mexer nesse buraco, tu vai achar muito mais merda. Pode procurar. E aí vem a pergunta que eu deixei lá no meu Twitter, né, pra quem andou acompanhando, né, que foi a saideira dessa coisa. Eu lembro que a gente falava que, tipo, a gente cresce gostando do negócio, se especializa no assunto, pra chegar no final tá tudo cagado a Fórmula 1. Aí o Rafael respondendo, cagado sempre foi, né? Só que antes a gente não tinha acesso a esse nível de informação que temos hoje. Aí, enquanto ele respondia isso, eu respondi, cagado sempre foi, só não era assintoso como é hoje em dia. As duas respostas bateram juntas e acabou no final virando uma propaganda de Tostines. Afinal, é assintoso porque a gente tem acesso a essa informação toda ou a gente tem acesso a essa informação toda porque é assintoso? Fica a pergunta no ar. Juro que eu não queria tocar nesse assunto hoje. Queria deixar pra segunda-feira, mas o Eric falou, não, deixa eu falar. Fala porque, como ele falou, Bernie sendo Bernie, destruindo, acho que toda a reputação que ele tinha, se é que ele ainda tinha alguma,
de grande dirigente que fez a Fórmula 1 se tornar um negócio. Fica isso mesmo. Fez um negócio. A Fórmula 1 virou um negócio. Esporte na mão dele tá provado depois dessa pataquada que ele fez que não tinha nada. E é uma pena, né? Porque, como o Eric falou, foi uma corrida que mudou os rumos do campeonato e mancha de vez qualquer tentativa de se salvar aquela corrida. É uma pena. Um dia a Fórmula 1 aprende. Graças a Deus estamos livres dessa praga. Mas enfim, vamos começar com os questionamentos. Deixa eu primeiro pôr o comentário do pessoal. Singapura Gate, última coisa boa feita pelos Piquets. Era o Nelsinho ter sido campeão da Fórmula E na primeira temporada e ter sido o primeiro brasileiro a vencer na NASCAR é um bagulho bacana também, depois dele ter sido fritado na Fórmula 1, porque ele não vai pra lá nem pintado a ouro. O pai dele, enfim. Câmera nervosa, pois é, né? Parece. Eu ia falar uma bosta agora, deixa eu ficar quieto. O advogado apitou agora no celular, ele apitou agora falando nem se atreva. Então eu não vou falar, não. É melhor eu ficar quieto, porque eu ia falar um negócio. Câmera nervosa com o Eric Von Drax. Eu vou comprar um tripé pra ele começar a usar o tripé. Espero que ele use pra finalidade correta, né? Eis a questão, pois é, Matheus, essa vai ser boa. É assintoso, a gente não tinha informação, ou a gente fica abismado porque não era assintoso? Tantas coisas hoje que a gente tem acesso à informação, a gente descobre os absurdos, e isso vai para todas as áreas da sociedade. Tudo. Principalmente que muita gente diz antes era melhor. Não, na verdade antes a gente não sabia. Sempre foi a mesma coisa. Mas hoje a gente tem muito mais informação. Antes, um monte de homem batia em mulher, a gente ficava sabendo muito pouco. Hoje qualquer câmera de celular capta uma agressão e o cara vai pro chilindró. Então sempre teve. Das duas uma. É igual... O Matheus é do mundo do carnaval também, eu posso falar isso. Das duas uma, ou você surta, querendo justiça, querendo que as coisas andem como devem andar, ou você desencana por completo e acompanha apenas. Assiste. Se não, lascou. Primeira pergunta sobre essa temporada da temporada. A primeira é se o Stroll vai correr a prova, né? Leandro Falso até brinca, você não tinha se recuperado? Pois é, né? Cara, eu acho que o Stroll vai cometer um grande erro de forçar a correr dessa vez. A vaga dele tá garantida. O pai é dono da equipe, vai poder fazer o que bem entende. Stroll. Stroll. Samba do Camisa diz, essa pergunta que não quer calar. Essa cabe pro Stroll também, ô Matheus. Mesmo que tirem a vitória do Alonso, Massa não seria campeão. Não, mas não seria campeão por causa da... Ok, a culpa do Massa ter enganchado a mangueira no carro e ter saído com a mangueira não foi da batida proposital. Não foi. Mas sempre vai ficar um e se? E se não tivesse aquela batida, ninguém tinha ido correndo pro box desesperado. E aí poderia ser um resultado de Hamilton em primeiro, Massa em segundo, por exemplo. O que faria o Massa ser campeão. Mas foi o que o Rafael Lopes disse. Ele é a favor da divisão de título sem relar no título do Hamilton, que não tinha nada a ver com a história. Foi nas outras provas e aproveitou. Enfim, vai ficar pra história. Vai ficar aquela mancha na temporada 2008. Né, Bernie Eccleston? Seu imprestável. Outra pergunta.
A Mercedes está escondendo o jogo ou realmente o carro é pior do que o do... O carro está conseguindo ser pior que o do ano passado. Porque tem uma coisa. Ah, é só um treino livre. Mas a Aston Martin andou bem. O Alonso andou bem. Fica cada vez mais provado que a culpa do carro de 2021 não era só o motor. Se bem que McLaren e Aston Martin no passado penaram. A Williams nem se fala. Mas já dava pra ver que não era só o motor. O carro era muito ruim. E... não sei. O Toto Wolff disse que a Mercedes ia blefar, que ele só ia mostrar o verdadeiro potencial do carro na hora que interessasse. É só um treino. Hamilton disse que o carro andou pra trás. Não sei. Não vou tecer prognóstico sobre isso não, porque pode ser um blefe gigantesco. Agora, se a Mercedes insistiu no mesmo erro, pelo amor de Deus, é pra demitir todo mundo. Porque fizeram um comparativo, acho que foi o pessoal do Motorsport, que fez um comparativo sobre o direcionamento do ar, quando ele vem pra frente, jogando o ar quente pra baixo. Então, provavelmente, para ajudar no aquecimento dos pneus, para ajudar várias questões aerodinâmicas, principalmente na parte traseira dos carros, que as equipes escondem ao máximo. O carro da Mercedes joga o ar para cima. Detalhe, o ar vai para baixo e depois sobe. Eu vi um comentário, eu falei, ou a Mercedes errou muito feio, ou a Mercedes foi a única que acertou no carro. É muito esquisito. É bastante esquisito, pessoal. Terceiro, justamente o desempenho da Aston Martin. É fogo de palha ou realmente o carro da Aston Martin melhorou tanto assim? E seria o primeiro caso de um carro que melhora com a chegada do Alonso. Né, várias vezes aconteceu do Alonso sair da equipe, o carro melhorar e... enfim, ele levar uma culpa que não é dele, de que ele piorava o desenvolvimento dos carros. Se fosse assim, ele não teria sido bicampeão. Então, é demérito se isso acontecer. Quarto, Ferrari. Cara, a Ferrari tá sendo, pra mim, a maior incógnita. O carro andou. Será que o carro vai andar? Penou pra caramba nos treinos livres. Mas... será que vai? Ou o motor piorou? É complicado. A Ferrari tá numa complicação. Vejo hoje a Ferrari muito parecida com o que ela viveu entre 93 e 96. Um início de trabalho focado em mudar tudo na equipe para voltar a conquistar título. Óbvio que com dirigente italiano isso nunca ia ser possível. Aliás, a Ferrari tem um grave problema, que são aqueles urubus da Gazzetta dello Sport. É urubu mesmo. Não tem essa. Como é que é? É urubu. São todos urubus. Rezando por uma notícia ruim para encher página. E precisa vir um francês para dar ritmo para mudanças. Pessoa um pouco mais fria, um pouco mais calculista, que é o Vasseur, que fez um grande trabalho na Alfa Romeo. Então tem totais condições de levar a Ferrari ao topo. Desde que ele mande os urubu da Gazzetta dello Sport calarem a boca, mande todos eles pastarem e se concentrem no carro. Tá difícil por enquanto. Quinto questionamento. A Red Bull vai atropelar, porque por enquanto nos treinos ela atropelou. Vamos para os resultados dos treinos para vocês entenderem um pouco. Ó. Primeiro treino livre. Bom, se na Indy teve equilíbrio, 5 pilotos no mesmo décimo, todos os carros
23 carros no mesmo segundo, que a gente tem 3 no mesmo segundo. Fórmula 1, equilíbrio não é a palavra-chave. Sérgio Pérez, no treino livre 1, fez o melhor tempo, 1:32.758. Aí veio o Alonso, o Verstappen, Norris, Leclerc, Stroll, com a mão machucada, Stroll, Magnussen, Zhu, Bottas e Hamilton. Hamilton virou 2 segundos, mas não dá pra ser... A lista, claro, teria que pagar, mas a lista não mostra se... Com qual pneu foi feito? Com qual pneu foi feito esse tempo? Vamos treino 2. No treino 2, o Alonso fez o melhor tempo. Um 30.907. Pista mais fria. Verstappen e Pérez logo atrás. Leclerc, Hülkenberg, Stroll, Gasly, Hamilton, Norris e Zhu. Quem foi muito mal foi a AlphaTauri. A AlphaTauri que está aí nessa onda de poder ser vendida ou de mudar de vez para a Inglaterra. E muito mal nesse início. Eu falo sempre, treino livre é para você praticar. Classificação é que amanhã, a gente vai falar daqui a pouco, mas é treino livre. Não tem, não, porque eu... Não. Muitas coisas podem ter sido testadas e a gente não sabe. Então é necessário um pouco... manter os pés no chão para tudo. Não vejo uma temporada ultra equilibrada. Minha análise é que a Red Bull vai lutar pelo tri. E Ferrari e Mercedes vão tentar tirar o atraso e correr contra o prejuízo para tentar equilibrar as coisas. É a expectativa. Uma surpresa não vejo por enquanto. Acho que a Aston Martin, por enquanto, é fogo de palha. Veremos na corrida. Mas é uma estratégia. De repente, andar só com cheiro de gasolina no tanque, 2 gotas, e conseguir fazer os tempos altos para atrair patrocinador, atrair mídia, e vamos ficar na expectativa se o Lance Stroll vai para a classificação. Eu acho um risco. Vocês lembram o que aconteceu quando forçaram com o Marc Marquez, né? Ficou 2 anos parado nessa brincadeira. Vamos ver o resultado da Fórmula 2. Fórmula 2 que teve a pole. Cadê? Já saiu os primeiros resultados. O Frederic Vest foi punido recebeu uma punição. Então ele vai largar um pouco mais atrás. Theo Pourchaire fez a pole, com Vitor Martins em segundo, dobradinha da RT. Aí Richard Verschoor em terceiro, Dennis Hogger em quarto, Frederic Vest em quinto, Kush Maini em sexto, surpresaça. Ayumu Iwasa em sétimo, Arthur Leclerc em oitavo, Romain Stanek em nono, Ralf Boschung em décimo. Enzo Fittipaldi vai largar na 13ª colocação. Agora vamos ver por que o Frederic Vest foi punido. Em que posição ele vai largar? Frederic Vest foi penalizado na conclusão da classificação da Fórmula 2 em Sakir. Ele recebeu 3 posições de pênalti no grid por atrapalhar intencionalmente por impedir, né, o Arthur Leclerc, piloto da Dance,
de contornar a curva dentro do seu traçado ideal. Então, com isso, o Vest vai largar em nono na largada da Sprint Race. É uma punição pequena. Não afeta a punição pro... Não vai afetar a punição para a corrida principal. Daqui a pouco eu passo classificação. Vamos para a Fórmula 3. O Matheus Góes, Ferrari vai salgueirar de novo, não duvido. Não duvide disso, Matheus Góes. Fórmula 3, abre a janela, agora sim. Poxa. Tem mais gente punida. Acho muito legal isso. Vamos para os resultados. Calendário, resultados, abre o Sakir. Procura os resultados e aí já sai a classificação. Que nós tivemos o Gabriele Mini fazendo o primeiro tempo na sua estreia. Ele já faz a pole. Gabriel Bortoleto também na sua estreia na segunda posição. Isso lembrando sempre, pessoal, isso é na corrida sprint, ou na principal. A sprint, os 12 primeiros invertem de posição. Mas a classificação para a corrida principal. Gabriele Mini na pole. Gabriel Bortoleto em segundo. Aí vem Grégoire Saucy em terceiro, junto com Oliver Gutt em quarto. Aí continua o pelotão: Barter e Frederic, Fornaroli e Beganovic, Aron e Collet, Caio Collet, na 10ª posição, Marti e Colapinto em 12º. Esses são os 12 que fecham. Então Colapinto vai largar na primeira posição da Sprint Race de amanhã. Alguns outros nomes que dá para falar. Bom, o Christian Mansell está começando agora, 13º. Zach O'Sullivan, 18º, esperava-se mais. Nikolai Tsolov, 16º, também se esperava muito mais. Do búlgaro, que é praticamente patrocinado pelo Alonso. O Alonso é padrinho dele. Sofia Flores, voltando à categoria, a 24ª posição para ela, numa equipe nova, na PHM, então já se considera um grande trabalho por enquanto do trio que vai correr na prova. E o Roberto Faria vai largar na 29ª colocação. Ele tinha ficado em 30º na classificação, vai largar na 29ª colocação. Tem um piloto que não vai correr. Boa pergunta. Rapaz, vai ser difícil de eu achar o piloto. Vamos ver se eu acho nos comentários. O Oliver Gray foi outro que foi punido e vai largar na 24ª posição, porque ele prejudicou o Roberto Faria numa das suas tentativas de classificação. Pô, eu queria subir quem é o piloto que não vai correr. Tá marcando um piloto que não tem tempo. Então, Bortoleto. É bacana, povo. Não vou conseguir descobrir. Enfim, a gente descobre amanhã quando ver a classificação. Primeira corrida. Cadu Campos. Cadu, tá aproveitando bem a Porsche Cup? Acho que tá, né? Aproveita bastante. Curte bastante. Vai ter Porsche Cup esse fim de semana, começa a temporada também. Matheus Góes, você é muito troll, Matheus Góes, só digo isso. Não é irmão do surfista. Não sei nem quem que é o surfista. Se é aquele que eu tô pensando, Deus me livre citar ele aqui. Daqui a pouco eu passo os horários da Fórmula 1 também, tá, pessoal? Vamos falar rapidinho da NASCAR. Las Vegas, o oval de 1,5 milha, são 2,41 quilômetros, que vai receber a prova desse fim de semana. Que tem, o primeiro vencedor dos atuais. Quem venceu o primeiro? Kyle Busch, ganhou em 2009. Aí a gente teve vitórias já do... Jimmy Johnson tá aposentado já, tá, pessoal? Muita gente, o Jimmy Johnson tá correndo. Não, ele não tá mais pelo tempo integral.
A pista aqui foi inaugurada em 98, tá? Com vitória do Mark Martin. Aí vieram 3 vitórias do Jimmy Johnson. Saiu o primeiro atual que venceu, Kyle Busch. Aí, 2014, o Keselowski venceu. 2015, Kevin Harvick. Aí, Keselowski 2016, Martin Truex Jr. 2017. A partir de 2018, ela passou a ter 2 provas. Kevin Harvick e Brad Keselowski. Aí, Joey Logano e Martin Truex Jr. Joey Logano e Kurt Busch. Kyle Larson e Denny Hamlin. Alex Bowman e Joey Logano. Se não tá errada a conta, o Harvick tem 2 vitórias. É isso mesmo. Harvick venceu em 2015 e 2018. O Logano, o Brad Keselowski tem 2. E o Logano, 3. Brad Keselowski tem 3 vitórias. E o Logano também tem 3 vitórias. Será que sai um 4º vencedor nessa lista? Vai ser interessante, até porque as 2 primeiras provas tiveram meio que uma surpresa. Ah, Rodrigo, a Richard Childress ganhar não é surpresa. Mais ou menos. A Childress ficou um tempo pra baixo e agora que tá voltando a... agora que tá voltando a crescer de novo. Kyle Busch mudou o patamar da equipe, é fato. E até já está classificado para a próxima fase. Mas não é fácil competir depois de tanto tempo que ficou para trás. A gente tem um piloto da JTG e a gente tem um da Richard Childress. Então quer dizer, as grandes até agora não venceram. Será que sai esse vencedor em Las Vegas? Treino só amanhã. Mas fica essa expectativa se a gente vai ter algum piloto ganhando 4 vezes e se nós teremos nossa, gente, me fugiu. Se nós teremos alguém chegando à 4ª vitória em Las Vegas. O único que tem 4 vitórias é o Jimmy Johnson. Vamos para o outro assunto para a gente começar já a pensar em encerramento e colocar as últimas mensagens de vocês. Hora da gente falar de motociclismo. Motociclismo. Para falar da próxima etapa do Mundial de Superbike, que aliás começa daqui a pouco. Já tiveram os treinos livres. E a classificação é daqui a pouquinho. Quer ver? 11h40 classificação. Tem a Truck Series daqui a pouco também. Nesse instante está tendo a classificação da Xfinity. E daqui a pouquinho tem a classificação do Superbike. Bom, a primeira prova foi um passeio da Ducati. 2 dobradinhas e 3 vitórias do Álvaro Bautista. Foi um passeio, foi um trucidamento. E a Ducati, que está estreando também na Super Sport, trucidou também. Pista localizada na ilha de Lombok, que é a ilha do meio lá da Indonésia. Fica entre as ilhas de West Nusa e a ilha de Bali. O circuito tem 4.300 metros, 17 curvas, 11 para direita, 6 para esquerda, circuito no sentido horário. O pole larga à esquerda, claro, para ele pegar traçado correto. E é um circuito complicado. Será que vai chover? É o que pergunta fica. Nos treinos, já tivemos os treinos livres. Bom, primeiro treino livre, Michael Ruben Rinaldi fez o primeiro tempo. O Toprak Razgatlioglu da Yamaha ficou logo atrás, 5 centésimos atrás. Aí completando os 10 primeiros, Álvaro Bautista, Jonathan Rea, Xavi Vierge, Remy Gardner, Andrea Locatelli, Alex Lewis, Philip Ottio e Michael van der Mark. Então nós temos entre os primeiros Ducati, Yamaha, Ducati, Kawasaki, Honda,
Yamaha, Kawasaki, Ducati e BMW. Aí vem 3 BMWs em sequência. O primeiro treino livre foi preocupante pro Eric Granado, porque ele foi o único piloto que virou acima do corte de 105%. Vai ter corte de 105%. Tem isso. Ele ficou acima. Fez 1:39.518. No segundo treino as coisas foram um pouco mais normais para eles. Para ele principalmente. Que a moto tá uma nhaca realmente. A moto tá ruim pra dedé, essa moto da Mi. Mas não é a única. Porque a Kawasaki também tá complicada em alguns quesitos de suas equipes satélites, né, Pusset? Enfim, o segundo treino livre teve o Michael Rinaldi na primeira posição, com o Álvaro Bautista em segundo, ou seja, a Ducati fez barba, cabelo e bigode. Aí Toprak Razgatilioglu, Jonathan Rea, Michael Vandermark, Remy Gardner, Alex Lewis, Andrea Locatelli, Axel Bassani e Scott Redding, completando os 10 primeiros colocados. O Granado, 22º, dentro dos 105%. E é assim que a gente espera que ele fique na classificação de logo mais, para ele poder correr. Ele sabia que ia ser isso. Ele deu declaração dizendo que sabia que ia ser bastante difícil. O Iker Lecuona tá num fim de semana bem difícil também. Ele não treinou na primeira parte, no segundo tempo virou só a 17ª colocação. Mal pra caramba. E aí, povo, será que vai ter passeio da nossa querida Ducati? Ducati falou que ia levar tudo esse ano. Vamos ver, né, se eles vão levar tudo. Povo, eu já vou começar a encerrar, tá? Vamos passar a nossa agenda antes dos últimos comentários de vocês, tá? Vamos passar a agenda. Essa é a agenda, tá, pessoal? Mostrando que daqui a pouco, então, tem a... Nós vamos ter... Estamos tendo a classificação da Xfinity. 11 da noite tem a primeira corrida da NASCAR, né? Que é a Truck Series, às 11 da noite. E 11h40 vai ter a classificação do Superbike. Aí começa, amanhã, 12h30 da manhã, a primeira prova do Superbike. 6h15 da manhã, a primeira corrida da Fórmula 3. 10h15 da manhã, a primeira corrida da Fórmula 2. Tudo isso no Band Esportes. Entre a Fórmula 3 e a Fórmula 2 tem um treino livre da Fórmula 1. Aí, às 11 da manhã, tem o treino livre 2 da Indy Next. Indy Next é a antiga Indy Lights, tá, pessoal? Consegui abrir aqui no computador, enfim. Meio-dia tem classificação da Fórmula 1 e tem o treino livre 2 da Indy. 1h15 da tarde, Pro 2000 com a primeira corrida, que vai passar no YouTube do canal do USF Pro Championships. 1h15 da tarde também começa a Porsche Cup Brasil, que vai ter corrida na Band e no Sport TV. As duas vão transmitir. Aí, 3h30, classificação da Indy Next. 4h15, classificação da IndyCar. Assim como a classificação da NASCAR, também 4h15. 5h45, a primeira corrida da USF 2000. 6h30 da tarde, a NASCAR Xfinity, com a sua corrida. E 11h30 da noite, a Super Pole do Superbike, né, que é a corrida 2, a Super Pole. No domingo, 5 de março, 12h30 da manhã, a segunda corrida longa do Superbike, no Band Esportes. Só pra falar que a classificação da Indy vai estar disponível no IndyCarLive.com, tá? Ou na SPN. Quer dizer, não sei se na SPN ou se eles vão jogar tudo pro Star Plus. 5h50 da manhã, segunda corrida da Fórmula 3. 7h20 da manhã, segunda corrida da Fórmula 2. Aí nós teremos às 10 da manhã, a segunda corrida da USF 2000. Meio-dia tem tanto a corrida da Indy Next quanto a Fórmula 1.
corrida, né? Lógico. 2h30 da tarde, a corrida da Indy, em São Petersburgo, que vai ter transmissão da Cultura e da ESPN. 4h35, segunda corrida da Porsche Cup, na Band no Sport TV. 5 da tarde, a segunda corrida da USF Pro 2000, no canal da USF Pro Championships. E para encerrar, às 5h30 da tarde, a NASCAR em Las Vegas, com transmissão do Band Esportes. Vamos para os últimos comentários de vocês, pessoal. Vocês deixam o comentário, eu gosto pra caramba. O Cadu postou que o Alonso no treino livre 2 ficou em primeiro, foi um baita resultado. Foi um gigante resultado, Cadu. Eu torço sim pro carro da Aston Martin melhorar. Vamos ver se não é só fogo de palha, se não colocou 2 gotas de gasolina no tanque e conseguiu fazer o tempo, né? Matheus, ele não é irmão de surfista português. Esse Franco Colapinto é argentino. Carlos Fonseca acelera a Tijuca. Não foi da inspiração, tá? Carlos, só pra te falar que na inspiração não é essa. Aliás, essa inspiração você vai saber. Vamos ver se até o fim da live você consegue. Aí não resistiu o título da live. Ele deixou o boa noite, chegou um pouquinho tarde, mas tá valendo boa noite ainda. O Carlos não lembrava de onde era. Os dois erraram, não é disso que eu lembrei. Pode esquecer, essa agenda precisa de ordem. Ela tá bem ordenada, tá? Ó, tá por escrito ainda, também, pra eu não me perder amanhã. Matheus Góes, vale beber um suco hoje? Eu vou tomar um Aperol daqui a pouco. Cadu perguntou o que eu achei da volta dele. Eu achei precipitada. Ele ainda sente dor e em alto ritmo ele pode se lascar. Essa teimosia dele de querer voltar a todo custo pode fazer ele largar lá atrás, pode fazer a Aston Martin perder pontos preciosos que poderia atingir, que poderia vir tanto do Alonso quanto do Drogovic, dos dois em condições. O Stroll em condições é um bom piloto, mas ele não está em condições, ele não consegue fazer curva, ele tem que apoiar, ele tem que tirar o braço para poder apoiar com essa parte que ele não está conseguindo segurar. A câmera on-board foi muito clara, ele apoiando, ele quer desesperadamente correr. Isso pode causar um problema de segurança muito grave, uma curva que ele não consiga fazer, acertar alguém, bater muito feio. É precipitado, ele está sendo teimoso, ele está fazendo uma tempestade em copo d'água porque ele é o titular, então não tem necessidade nenhuma dele achar que, meu Deus, eu vou perder minha vaga. Não vai perder vaga nenhuma, até porque o pai dele é o dono da equipe, ele nunca vai perder essa vaga. E o problema da segurança, e outra, ele pode agravar um problema. Todo mundo lembra o que aconteceu com o Marc Marquez, quando ele caiu em 2020 e a equipe apressou a volta dele ao máximo e só piorou a situação. Ele teve que fazer 4 cirurgias no braço até que chegou uma hora que ele desistiu de fazer a cirurgia e falou, não, vamos, como é que se diz? Vamos focar na recuperação. Ele impôs. Pela equipe ele estava correndo todo lascado. A Honda entrou em parafuso 2 anos. Acho que até agora não voltou ao normal, porque nos testes coletivos a moto foi um desastre. Carlos Fonseca, menino trabalhador, é isso aí, assim que orgulho de São Gonçalo. Pesca essa referência agora. Matheus Góes, ele tá indo para um lance muito errado, tá? Trocadalhos à parte, ele precisava criar um pouquinho de juízo, né? É arriscado até pra ele. O Cadu lembrou um negócio certo. As imagens fizeram com o Stroll tendo que sair do carro com ajuda, e foi uma ajuda além do necessário, além do normal. Eu tenho receio dele piorar essa lesão e ficar meses fora, quando poderia ser uma corrida só. Bem que mandou cair de bicicleta, né, Stroll? Pessoal, a gente vai ficando por aqui.
Mais uma vez, muito obrigado pelos comentários, pelas postagens. Eu pedi para vocês gastarem as células dos dedos e vocês gastaram as células dos dedos. É sempre muito legal isso. Eu vou tentar aparecer com alguns videozinhos no Instagram do Papo Veloz amanhã, mas não posso prometer por enquanto, pessoal. A gente tá colocando em ordem algumas coisas novas. É demorado, é difícil para um só fazer, vocês sabem disso. Então, não posso prometer. Mas se der tudo certo, depois da classificação eu apareço para falar um pouquinho sobre o que eu achei da classificação e aproveito e falo sobre a Fórmula 2 e a Fórmula 3. E ainda tem a Indy, né? Domingo. Podem procurar lá no Twitter do Papo Veloz que a gente estará por lá. E a ideia é fazer um react por semana da principal prova. Hoje a gente vai fazer react de tal categoria. O tempo real por enquanto vai continuar. Se o Elon Musk não aprontar mais alguma besteira, que é o que ele mais faz, besteira. E é isso, pessoal. Grande abraço a todos. Mais uma vez, sigam a gente nas redes sociais, @PGM Papo Veloz. E acompanhem sempre o nosso trabalho. A gente sempre fica muito grato, muito feliz por todos os comentários de vocês, pessoal. Grande abraço a todos e a gente volta na segunda-feira, certo, pessoal? Até lá, então. Bom fim de semana para todos. Tchau.